Fundação Cassiano Ricardo de São José dos Campos é obrigada a mudar de lugar. Estado ordena a desocupação em 30 dias dos imóveis onde os projetos culturais são desenvolvidos dentro do parque da cidade, o que revoltou a prefeitura. A notificação chegou coincidentemente depois do Estado ser obrigado a reformar a estrutura da antiga tecelagem Paraíba, que funcionava na mesma área. Aumentam os trabalhos de prevenção à gripe H1N1 em todo o estado. Número de casos suspeitos continua crescendo na região. Susto! Zona Azul sobe 70% e pega motoristas de surpresa em São José dos Campos. Taubaté está sem coleta de lixo desde cedo. A greve no setor deve prosseguir amanhã. E não deu para a Águia. Time é rebaixado no Paulistão. O comentarista esportivo da Band Vale, Antônio Carmo, faz um raio-x da frustrante campanha. Segunda, 4 de abril, Band Cidade está no ar. Boa noite. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos foi informada pelo Estado que vai ter que sair da área que ocupa dentro do parque da cidade. Na última sexta-feira, o governo de São Paulo surpreendeu a prefeitura com uma notificação para deixar os imóveis em 30 dias. O prédio da Fundação Cassiano Ricardo fica próximo aos galpões onde funcionava a antiga tecelagem Paraíba, que coincidentemente terá de ser reformada pelo Estado, conforme a Justiça determinou há cerca de um mês. 43 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, este foi o valor avaliado da estrutura da antiga tecelagem Paraíba, que hoje pertence ao governo de São Paulo. A notificação da Secretaria da Fazenda deixa clara a intenção do Estado de vender a propriedade. O documento pedindo para que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo desocupe os prédios dentro de 30 dias chegou sem comunicação prévia e pegou de surpresa o presidente do órgão. O tamanho da fundação, os espaços que a fundação ocupa, a área administrativa que a fundação ocupa e as áreas onde tem atividades culturais não se encontram em um mês, um outro local, e não se muda em um mês, como dá a entender a notificação. Então, penso que ainda a gente vai ter muito diálogo para saber qual a melhor solução para esse tipo de situação. O que eu lamento é a maneira como o governo do Estado trata esse tipo de questão. Em nota oficial, divulgada hoje, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou a decisão e pensa em recorrer na Justiça. Ressaltou que vai procurar o governo estadual para tentar resolver o problema. Por enquanto, a Fundação não estuda a possibilidade de deixar o local. Nós estamos muito assustados com isso, vamos procurar o governo do Estado, achamos que é uma decisão errada, até porque hoje, naquele complexo todo da tecelagem, a parte que é melhor cuidada é a parte da Prefeitura, é a parte da Fundação Cultural. Nós já tivemos, inclusive, algumas partes que estão com o Estado que desabaram, né? E é um patrimônio que tem uma importância histórica, cultural para São José dos Campos e para todo o estado de São Paulo, e que a gente não pode de maneira nenhuma deixar que ele seja simplesmente vendido e descaracterizado. A estrutura da antiga tecelagem é do início do século passado. Quando faliu, em 1994, ela foi cedida ao governo do estado como forma de pagamento de dívidas. Um ano depois, a Fundação Cultural recebeu autorização para usar parte do espaço para os serviços administrativos e as oficinas artísticas. O documento pedindo a desocupação veio em meio a uma briga do estado de São Paulo com o Ministério Público. A polêmica se refere aos galpões 8 e 9, que ficam próximos à fundação e estão abandonados. No mês passado, a Justiça determinou que eles sejam reformados. Nós iniciamos uma investigação e descobrimos que realmente o estado do telhado era tão perigoso que o prédio inteiro podia ruir. Como nós não conseguimos administrativamente, ou seja, amigavelmente, uma providência do Estado, foi necessária a propositura de uma ação civil pública. A decisão do juiz determina que seja feita a restauração do todo, né, de tudo aquilo que ruiu, de tudo aquilo que foi objeto de qualquer depredação, ou fim, né? Os prédios não possuem mais telhado.
Parte da parede também caiu e as que ainda estão em pé foram tomadas por cupins. O local foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento. Há anos, o Ministério Público pede na Justiça para que o governo de São Paulo assuma a reforma. A denúncia foi feita pela própria Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Este galpão chegou a ser utilizado pela Diretoria de Saúde do Estado depois do fechamento da tecelagem. Prontuários e arquivos estão até hoje jogados pelo chão. Outros objetos continuam abandonados e podem servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Uma outra ação relacionada à estrutura do lugar corre no Ministério Público. De acordo com o órgão, a rede elétrica, que é bem antiga, está comprometida, o que pode causar algum acidente, até mesmo um incêndio, colocando em risco a vida das pessoas que circulam no local. O sistema, ele não sofre manutenção desde o tempo da fábrica, quando funcionava a fábrica. E a gente tem tido experiências, por exemplo, em picos de energia, no verão, alguma coisa da força cair. E, então, isso é característica de sobrecarga, de problema na parte elétrica, né? Então, é um outro ponto bem problemático também. De acordo com estudos feitos pela Gerência de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, outros prédios próximos aos galpões 8 e 9 e que também são de responsabilidade do Estado de São Paulo, correm risco de desabar. Um deles é onde hoje fica a Polícia Ambiental. A situação está extremamente crítica. Já tem a parte de uma tesoura do telhado já cedeu e o risco de desabamento é iminente. Um policial militar integrante da Rota foi baleado ontem em São José dos Campos durante uma tentativa de assalto. Ele reagiu e trocou tiros com os bandidos. O tenente André Silva Rosa gravou um vídeo e falou sobre a ocorrência. Meu pai estava entrando com o carro na garagem, 2 indivíduos armados renderam meu pai, mandaram ele ajoelhar no chão, colocaram a arma na cabeça dele. Enquanto eu estava dormindo aqui em casa, na sala, na casa do meu pai aqui no sofá, minha mãe entrou desesperada para dentro de casa, chorando, gritando, pedindo ajuda. Eu acordei, só foi o tempo de pegar minha arma, sair no portão. Quando eu saí no portão, os indivíduos já me avistaram e já começaram a efetuar disparos contra mim. Eu revidei o tiro dos bandidos e no meio da troca de tiro eu fui atingido de raspão por um tiro aqui no pescoço e um tiro na cabeça. Tá? Consegui alvejar os 2 ladrões, um com um tiro na mão e o outro de raspão no braço, mas infelizmente os infelizes aí conseguiram fugir com o carro e eu acompanhei uma parte a pé e depois peguei um carro de um civil que estava passando na rua, solicitei o apoio dele, ele me prestou apoio, nós continuamos no encalço do carro roubado e lá na frente as viaturas conseguiram deter os 2 indivíduos e recuperar a arma do roubo. Estou bem, minha família está bem, né? Os ladrões estão presos agora. O importante é que a gente tomou a atitude que tinha que tomar em defesa da nossa família. E podem ter certeza que no nosso trabalho a gente vai continuar aí nas ruas dia e noite procurando defender cada um de vocês e as famílias aqui do estado de São Paulo. Os criminosos, entre eles um adolescente de 17 anos, foram para a delegacia. O maior, de 25, vai responder por roubo e tentativa de homicídio. O menor vai ficar à disposição da Justiça. E a polícia procura pelos bandidos que explodiram na madrugada de hoje 2 caixas eletrônicos numa empresa de segurança automotiva no bairro Piracangaguá, em Taubaté. Segundo a polícia, os criminosos armados entraram pela lateral da fábrica. O grupo explodiu equipamentos, mas não teve acesso ao cofre e fugiu sem levar nada. Não houve feridos. E a greve dos funcionários da coleta de lixo em Taubaté deve prosseguir amanhã. 90 trabalhadores cruzaram os braços hoje cedo. De acordo com a prefeitura, os coletores pedem a equiparação do vale-refeição com os motoristas da empresa. Atualmente, os coletores recebem R$ 435 de vale e os motoristas R$ 605. Na reunião feita hoje entre a empresa Forte Norte e o sindicato da categoria, não houve acordo para a retomada dos serviços. A empresa
empresa informou que os salários estão em dia. Lembrando que trata-se de um serviço essencial para a cidade, principalmente por causa da proliferação do Aedes aegypti. Taubaté vive hoje epidemia de dengue com 1.034 casos confirmados. A seguir, autoridades intensificam medidas de prevenção à gripe H1N1. Enquanto isso, aumenta o número de casos suspeitos na região. E sem aviso prévio, zona azul é reajustada em quase 70% em São José dos Campos. Agora, 6h58, a gente volta daqui a pouquinho.